Este ano, um dos melhores filmes já vistos completa 50 anos de estreia. O Poderoso Chefão, com toda certeza, é um clássico do cinema que inspirou e inspira ainda hoje muita gente e que com certeza está na lista de todo amante de filmes. Por isso, no Comentando Clássicos de hoje, nós vamos trazer curiosidades sobre o primeiro filme da trilogia de O Poderoso Chefão. Então, bora repaginar? Que hoje é dia de clássico! Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Ventura, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Repaginando. O primeiro filme da trilogia de O Poderoso Chefão foi lançado em 1972 e conta a história de Dom Vito Corleone. Dom Vito Corleone chegou pequeno lá nos Estados Unidos, vindo da Itália, e com o passar dos anos, ele se tornou o chefe de uma família que tem negócios bem obscuros lá na cidade de Nova York. Ou seja, é uma família com bastante sangue no olho, mas muito unida. Até que as coisas se compliquem também, né? E apesar de ter negócios obscuros e nada convencionais, Dom Vito Corleone era um cara super respeitado pela comunidade onde ele vivia, mas também, de uma certa forma, era um homem admirado. E era uma admiração meio que estranha, porque de certo modo todo mundo temia ele. Era assim, ele era um cara que ajudava com a mão, mas ele também poderia atirar com a outra. Então não é que ele seja um santo, né? Ele só causava um certo temor nas pessoas, ao mesmo tempo em que muita gente achava que essa segurança que ele oferecia era algo digno, puro e até inofensivo. E quando eu digo que ele tinha um certo respeito da comunidade, esse sentimento, esse gesto, ele se ampliava também para as outras famílias que viviam na região, muitas delas com negócios também bem obscuros, assim como os Corleones. E tudo começa a ficar complicado entre essas relações e esses sentimentos de respeito e admiração ficarem estremecidos quando Dom Vito é coagido a se envolver com o tráfico de drogas. E isso vai ser o início de uma grande tempestade sobre os Corleones. Isso porque Dom Vito era contrário à família entrar para o tráfico de drogas na região. E a partir daí, ele se vê envolvido numa grande guerra com a outra família muito influente na região. E toda essa guerra vai aumentar com a chegada de aliados e inimigos que juntos vão lutar por ideais e por território. O Poderoso Chefão é dirigido e roteirizado por Francis Ford Coppola. E essa é uma história baseada no livro The Godfather, de Mario Puzo. Ah, e só para lembrar, The Godfather é também o título original de O Poderoso Chefão. O filme traz nomes de peso no elenco, como Marlon Brando, Al Pacino e Diane Keaton. Bom, a história de O Poderoso Chefão é sobre Godfather, ou o Padrinho, que era como Dom Vito Corleone era conhecido e chamado por seus aliados. Isso porque ele era, de fato, como um padrinho, como um pai, quando o assunto era oferecer certos favores e dar uma certa segurança. E só lembrando que tudo isso tinha seu preço. Mas claro que se nós formos analisar a fundo, o filme é muito mais sobre Michael Corleone, filho de Dom Vito, do que o próprio Don Corleone. Tanto é que nas duas sequências do filme original, Michael Corleone vai se tornar o grande protagonista da trama, apesar de muitas vezes ele não concordar com as atitudes do pai e da família, o que vai fazer com que ele consiga aliados e fazer também novos inimigos, isso dentro e fora da família. E uma primeira curiosidade sobre esse filme, e por que não dizer também do livro, é que tanto Francis Ford Coppola quanto Mario Puzo tentaram a todo custo não usar a palavra máfia durante o filme e durante o livro. Mas claro que eles precisavam achar alguma palavra, algum termo que representasse a máfia, mas sem dizer que esses personagens eram mafiosos. Por isso, eles acharam um jeito até de certa forma inteligente de usar a palavra família, já que eles colocaram todos os membros da máfia como se fossem membros de uma grande família. E é óbvio que quando a gente assiste O Poderoso Chefão, a gente sabe que o filme é sobre esse grupo de mafiosos, esses grupos de mafiosos que entram em conflito por disputa de território e de poder. Mas usar a palavra máfia poderia não soar bem naquela época, porque poderia soar como uma apologia a esse tipo de negócio, ou até mesmo
formar um tipo de preconceito ao dizer que todo italiano é ligado à máfia, o que a gente sabe que não é verdade. Mas dizem as más línguas que a própria máfia italiana deu um jeitinho aí de convencer a produção do filme e do livro a trocar os nomes, já que eles achavam que a palavra máfia ia chamar muita atenção para os negócios deles e que, claro, pegaria muito mal. Bom, se é verdade disso, eu não sei, mas vai saber, né? O Poderoso Chefão é repleto de crimes, assassinatos e muita violência. E eu não sei se você já percebeu, mas sempre que algum personagem corre um risco de vida ou está sendo ameaçado por outro, personagem, aparecem algumas laranjas na cena. E essa ideia partiu do próprio Coppola como forma de criar a sensação em quem está assistindo de que ao ver as laranjas, algo muito sério estaria para acontecer ou que alguém poderia morrer. E isso acontece diversas vezes durante o filme, mas as duas principais delas são quando Don Corleone está escolhendo umas laranjas numa banca de uma feirinha ali na rua e é baleado ali mesmo, que apesar de ter sobrevivido, fica bem mal e com a saúde bastante debilitada. E a segunda vez mais importante em que isso acontece é quando Don Corleone morre ao lado do neto, enquanto eles estão ali no jardim da casa, próximo ao laranjal. E claro que eu achei isso muito inteligente para representar os riscos que esses personagens correm dentro do filme. Marlon Brando dá um show de interpretação dando vida a Don Corleone. Seja pelos trejeitos ou pela fala arrastada de um homem cansado e abatido com os negócios da família, ou até mesmo pelas características físicas do personagem. E vale lembrar que essa aparência de cansado e ao mesmo tempo cruel e carrancudo de Don Corleone foi uma ideia do próprio Marlon Brando, que interpreta o Don Corleone. Isso porque, ainda durante os testes para o papel do personagem, o Brando apareceu com algodão nas bochechas e próximo à gengiva, na região de baixo dos lábios. E segundo ele imaginava que um personagem como esse deveria ter a aparência de um bulldog, com a cara de marrento e de poucos amigos. E o Coppola gostou tanto da ideia que mandou produzir uma prótese para que o ator pudesse usar durante o filme e, claro, dar um pouco mais de conforto, além, claro, de dar mais realismo a essa ideia. E claro que, pelo visto, ele estava certo, já que isso funcionou muito bem, tornando esse personagem um clássico do cinema e difícil de esquecer. E logo no começo do filme, ainda durante o casamento da filha, Dom Vito está reunido com alguns amigos e familiares no escritório para tratar de negócios. E durante a conversa com Bonacera, um agente funerário, Don Corleone diz que está muito triste, muito desapontado por vê-lo pouco envolvido com os assuntos da família. E enquanto ele vai conversando num tom de voz calmo, ele vai acariciando um gato que está no colo dele. E isso vai tornando a conversa ainda mais assustadora e ameaçadora, fazendo com que a gente tema ainda mais o poder de Dom Vito Corleone. E o detalhe é que o gatinho que estava no colo do Marlon Brando não estava previsto no roteiro. O gatinho, ele estava passeando ali pelos corredores do estúdio depois dele ser abandonado. Daí, o Francis Ford Coppola pensou que a ideia de colocar o animal no colo do Brando daria ao personagem um perfil mais assustador e mais poderoso. E um detalhe interessante sobre essa cena é que ela precisou ser editada na pós-produção e teve uma parte da fala de Don Corleone cortada, já que o ronronar do gato, que é aquele barulhinho que ele faz quando ele tá super feliz, era tão alto e o gatinho estava tão perto do microfone que em alguns momentos chegou a atrapalhar a fala do personagem. E a produção até sugeriu que a cena fosse regravada, mas o Coppola insistiu por achar que a cena ficou muito natural. E claro que deu certo, né? Essa é uma das cenas mais icônicas do filme e rendeu quadros, camisas e muitas outras coisinhas para os fãs do filme. Com certeza esse é um dos melhores filmes do Coppola e com certeza foi um dos filmes que projetou a carreira do diretor ainda mais, já que na época em que O Poderoso Chefão foi gravado, o Francis Ford Coppola tinha apenas 29 anos de idade. E o detalhe é que ele não seria o diretor desse filme. Isso porque o Coppola ele achava que a obra era comercial demais e que era feita apenas para arrecadar dinheiro, veja só. Acontece que a empresa que o Francis Ford Coppola tinha com o George Lucas, a Zoetrope, devia aproximadamente $400 mil à Warner Bros., após um fracasso de um outro filme que eles tinham rodado. E após a insistência de George Lucas,
o Coppola topou o projeto e conseguiu se dar bem como diretor e, claro, pagar pelas dívidas. E vale lembrar também que durante a produção do filme, o Coppola sofreu uma pressão bem grande da Paramount, que duvidou bastante da capacidade do diretor na época para dar continuidade ao filme. Inclusive, a Paramount chegou a cogitar trocar o diretor enquanto o filme ainda era rodado. Mas aí o Coppola foi mostrando as cenas ainda durante as gravações e conseguiu convencer a Paramount que ele era foda e que daria conta do projeto. E deu pra ver, né? É fato que quando a gente assiste O Poderoso Chefão, a gente percebe logo de cara que Marlon Brando entrega uma atuação marcante como Don Corleone. E claro que eu já falei isso aqui, os trejeitos, a fala, a caracterização, que inclusive o próprio Brando ajudou a criar, e tudo parece ter sido feito para que o Marlon Brando desse vida a esse personagem. E de fato, foi. Dom Vito Corleone foi pensado tanto por Francis Ford Coppola quanto por Mario Puzo para ser interpretado por Marlon Brando. O problema é que a Paramount não queria de jeito nenhum que o Brando participasse de um filme da produtora. Isso porque o ator ele era conhecido por dar problemas no set de filmagens e ser complicado demais para trabalhar. Mas o Puzo e o Coppola insistiram e conseguiram convencer a Paramount a colocar o ator no filme. E como previsto pela Paramount, Marlon Brando deu problema no set de filmagens. Acontece que o ator era bastante preguiçoso e por diversas vezes ele esquecia das falas, o que causava aí um certo atraso nas filmagens e deixava tudo ainda mais complicado também para os outros atores. É que Marlon Brando achava tedioso decorar as falas e ele acreditava que durante a atuação ter que lembrar das falas prejudicava a performance dele. Daí ele teve uma ideia bem preguiçosa, mas que funcionou. Ele saiu espalhando cartazes com as falas. Os cartazes ficavam presos nos objetos do cenário, nas câmeras e também presos em atores. Tudo para que Marlon Brando não esquecesse das falas. Essa é uma ideia bem preguiçosa, mas inteligente de certo ponto, mas que no final das contas deu super certo. E apesar de todas essas dificuldades no set e dificuldades para decorar as falas, o filme se saiu super bem na premiação do Oscar. O Poderoso Chefão concorreu a 11 categorias e levou para casa o Oscar de melhor roteiro, melhor filme e de melhor ator para Marlon Brando. Veja só. Mas claro que Marlon Brando deu trabalho até na hora de receber o Oscar. Durante a premiação, Marlon Brando mandou uma atriz indígena para receber ou não receber esse prêmio. Quando ele foi chamado para receber a estatueta, a atriz indígena foi no lugar dele, recusou a premiação e durante o discurso fez uma fala criticando a indústria do cinema por não incluir mais atores de descendência indígena tanto nas produções como nas premiações. E você aí pensando que só hoje em dia que tem coisa fora do combinado no Oscar, né? Tá por fora. Oh, uau! O Poderoso Chefão fez e faz ainda muito sucesso, mas quando ele estava sendo ainda produzido, o filme teve custos além dos previstos, e por pouco alguns atores não foram cortados do longa, como o próprio Al Pacino, além do próprio Coppola, que quase deixou de dirigir o filme já na metade, já que ele estava aí gastando demais, o que deixou os executivos da Paramount irritados na época. E com todos esses altos e baixos, o filme custou aproximadamente 7 milhões de dólares, um valor até bastante alto para a época e que inclusive poderia até comprometer o futuro da Paramount. Mas o Coppola fez de tudo para levar o filme adiante e no final o filme arrecadou mais de 246 milhões de dólares. Ou seja, salvou as contas e até bem mais do que esperado. Uma das cenas clássicas de O Poderoso Chefão é quando o produtor de Hollywood, Jack Woltz, acorda na própria cama e encontra a cabeça de seu cavalo premiado entre os lençóis. A cena é bem chocante e a reação do ator John Marley é real. É que durante os ensaios a equipe colocava uma cabeça cenográfica, mas na hora de rodar o filme, após o ator deitar, fechar os olhos, a equipe foi lá e colocou uma cabeça de verdade entre os lençóis. Quando John Marley viu a cabeça do cavalo, agora já gravando, a reação foi de susto e pavor. Ou seja, o que nós vimos lá no filme foi uma reação
completamente real. Na época, muita gente criticou Coppola por ter usado uma cabeça de cavalo de verdade, e ativistas dos direitos dos animais acusaram o diretor de matar o animal para fazer essa cena. Mas no final, Coppola explicou que a cabeça foi adquirida de um matadouro que usava a carne de cavalos para fazer ração para cachorros. É bem bizarro, né? Eu que não queria estar nessa cena. O Poderoso Chefão revolucionou o gênero dos filmes de gangsters, mostrando a máfia e toda a sua estrutura por dentro, com a visão dos personagens que fazem parte dela, coisa que antes desse filme não era vista com um aprofundamento que ele teve. Além disso, o filme traz uma trama complexa, com personagens com problemas complexos, além dos negócios em si, mostrando que, apesar de serem criminosos, eles pregam valores como lealdade e a honra, e que vão muito além do trabalho. E dessa forma, alguns personagens são vistos até com uma certa empatia e ganham o nosso carisma. Algo que para a época foi, vamos dizer assim, até diferente. Para alguns, O Poderoso Chefão é um filme que faz apologia à máfia. Já para outros, o filme é um retrato da complexidade da estrutura organizacional dos negócios que se entrelaçam com os valores familiares. O fato é que O Poderoso Chefão é uma obra-prima do Francis Ford Coppola e do Mario Puzo, que contribuíram com um filme belíssimo, com a trama complexa, repleta de idas e vindas e com a narrativa até então pouco vista para filmes da época. É um filme obrigatório para todo amante do cinema. Bom, meus amigos e minhas amigas, se você gostou, não esqueça de deixar o joinha aqui embaixo. E se você está chegando agora, não esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos como esse. Aproveita e deixa aqui embaixo também nos comentários qual a sua opinião sobre O Poderoso Chefão. E antes de terminar, eu deixo como indicação aqui do lado um outro vídeo do canal, onde eu comento Jurassic Park, um outro clássico dos cinemas. Por hoje é só, meus amigos e minhas amigas, até o nosso próximo vídeo. Fui!